Olá, sétimo ano, bom dia ou boa tarde, tudo bem com vocês? A Pro Carol aqui de novo, professora de língua portuguesa, e vamos falar sobre a apostila 4, então, tá bom? Não sei se vocês perceberam, olhem aí na apostila, percebam que a apostila está dividida por semana. Então, é assim que vocês irão fazer, ok? Então, sigam o cronograma. Então, agora é a primeira semana, nós vamos fazer apenas a primeira semana. Estou passando para vocês as orientações da primeira semana, tudo bem? Então, vamos lá. Na apresentação, a Pro sempre coloca uma introdução sobre o conteúdo que a gente vai ver durante a apostila. Então, vamos lá. Aqui na primeira semana, nós temos gramática nossa de cada dia. Então, aqui a gente já entra em gramática. Então, o que é gramática? Gramática é o estudo da nossa língua, né? É a gente estudar a nossa língua. Vocês já estudam gramática há muito tempo. Depois que vocês são alfabetizados, a partir dali já entra o estudo da gramática, para que vocês consigam elaborar textos, tanto orais quanto escritos, de forma clara, né? Cumprindo o seu objetivo. A gente vai começar bem lá do comecinho, que são as classes gramaticais. Então, primeiro, a Pro colocou na apostila o que é classe gramatical. Então, olha só, nada mais é, gente, falando de uma forma simples, é encaixar as palavras em casinhas. Ou seja, classes gramaticais são os grupos de palavras, tá bom? De acordo com a função da língua, de acordo com a sua forma e de acordo com a função que ela exerce dentro desta língua. Elas podem ser variáveis ou invariáveis, ou seja, o que seria variáveis? Variável é quando ela se transforma, quando ela consegue variar, ela consegue ir para o feminino, para o masculino, para o plural, para o singular. Se ela tiver essa flexibilidade de ir para o plural, para o singular, para o feminino, para o masculino, ela é uma palavra variável. Tudo bem? Por exemplo, o substantivo. Eu consigo falar menina, menino, meninas, meninos. Tudo bem? Temos também as invariáveis, que são as palavras que não conseguem ter essa flexibilidade. Ela não consegue ir para o plural, nem para o singular, nem para o feminino, nem para o masculino. Ela sempre permanece igual. A Pro não vai dar exemplo porque a gente vai ver aí durante as apostilas, tá bom? Para não confundir vocês. Porém, quando a Pro colocou na apostila aqui quais são as classes gramaticais, é porque é necessário que você conheça quais são as classes gramaticais, né? Então, a primeira monta de forma bem rasa aí para vocês conhecerem as classes gramaticais. Eu acredito que vocês já conhecem a maioria, mas a Pro já tá aqui de cara apresentando para você quais são as casinhas dessas classes gramaticais, tá bom? Então, nós não vamos ver todas aqui nesta primeira apostila, tá? Pelo contrário, a gente vai ver só uma. Importante que você saiba o nome de todas elas, tá bom? É porque se durante a explicação eu precisar citar mais alguma, aqui você vai saber de quem se trata, tá bom? Então, tem função eu apresentar todas as classes aqui na primeira aula sobre as classes gramaticais, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira classe que a gente tá vendo aqui são os substantivos e é a que a gente vai trabalhar nessa apostila, tá bom? Então, quem são os substantivos? É a casinha das palavras variáveis, ela varia muito de todas as formas, como vocês também viram na outra apostila, e ela serve para dar nome, tá bom? Então, ela dá nome às pessoas, ela dá nome a sentimentos, ela dá nome a objetos, a lugares, todos os seres, tá bom? Então, de forma simples, ela dá nome a todos os seres, sejam eles reais ou imaginários. Então, agora a gente vai para o artigo. O artigo, gente, é uma palavra que também é variável, ela também vem antes do substantivo e ela serve para determinar o substantivo. É como se o substantivo fosse o sol e o artigo servisse para acompanhar ele, mas ele também serve para determinar, tá bom? Então, o substantivo é uma classe muito importante dentro das classes gramaticais. E o artigo serve para determinar ele. Por exemplo, quando eu falo o menino, não é qualquer menino, é o menino. Ou se eu falo um menino, aí sim é um menino, ou seja, qualquer menino. Agora nós vamos para o adjetivo. O adjetivo é essa classe que também é variável, ou seja, ela consegue ir para o plural e para o feminino facilmente. E ela serve para dar qualidades
para quem? Adivinha? Para o sol, que é o substantivo, tá bom? Então, ela dá qualidades para o substantivo. Por exemplo, se eu falei do menino. Então, ó, o menino é bonito. Bonito é a qualidade do substantivo, tudo bem? Agora, nós vamos para o numeral. E o numeral serve para quê, gente? Para a gente quantificar o substantivo. Então, serve para a gente contar, numerar, indicar quantidade. A gente vai ter os numerais, a gente vai estudar eles mais para frente, mais a fundo, mas agora vocês só precisam saber isso, tá bom? Temos os pronomes, que também são variáveis, e ele serve para quê, gente? Ele serve para acompanhar ou substituir o nome, o substantivo. Lembra que o substantivo é o sol. Tudo gira em volta desse sol, né? Quase tudo gira em volta desse sol. Nós temos outro sol também, que eu já vou falar. Então, por enquanto, é o substantivo. Então, ele serve para substituir ou acompanhar o nome. Por exemplo, eu disse, o menino é bonito. Se eu quiser usar um pronome dentro desta frase, eu preciso substituir o nome. Qual nome eu vou substituir aqui? O menino. Então, eu falaria, ele é bonito. Então, ele é pronome. E a gente vai estudar o pronome a fundo. Por enquanto, anote isso se for necessário para você, tá bom? Agora aí, gente, a gente tem outro sol que se chama verbo. Dentro das classes gramaticais, a gente tem dois sóis aí. Então, a gente tem o sol substantivo e a gente tem o sol verbo. Então, o verbo, ele também é um sol. Por quê? Porque ele tem as outras classes também serve para ali ajudar ele, para ficar em volta dele, né? Então, o verbo é o que, gente? É uma palavra variável e pode ser conjugado. Ele consegue ser conjugado tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Então, para você saber se a palavra que você está olhando lá, ela é um verbo, é só você tentar conjugá-lo, tá bom? Então, por exemplo, será que amar é um verbo? Vamos testar? Eu amo, tu amas, ele ama e por aí vai. Portanto, é um verbo. E gostar, será que é um verbo? Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Então, sim, também é um verbo. Agora, tenta conjugar cadeira. Eu, cadeira. Não dá, porque cadeira não é um verbo. Eu disse para vocês, essa tabelinha das classes gramaticais está aí para que vocês conheçam. E se você achar importante, você anote. Como vocês já sabem, a apostila volta para a escola, então você precisa ter essas anotações no seu caderno. E é importante que você faça essas anotações, entendeu? Não que você copie, que você anote do jeito que você entendeu. Pois vocês vão para as atividades, e aqui nas atividades a gente tem um texto, você precisa ler o texto com atenção, de preferência mais de uma vez, para que você consiga responder com clareza, tá bom? Mas aqui são questões relacionadas ao substantivo apenas. Então, das classes gramaticais que vocês viram ali, por enquanto vocês vão ver apenas a classe dos substantivos, ok? Vocês vão ler e vão responder ali de acordo com a pergunta. Então, por exemplo, a primeira está pedindo para que você grife o substantivo. Então, se você já consegue identificar o substantivo, você vai lá grifar esses substantivos, tá bom? Aí, nós temos exercício sobre a flexão de número do substantivo, né? Então, plural e singular. E também estamos pedindo substantivos próprios. Lembra quais são os substantivos próprios? Né? Eles começam com letra maiúscula, servem para destacar um substantivo do comum. Então, por exemplo, o substantivo próprio é nome de pessoas, nome de cidades, nome de lugares específicos. Que a Pro também colocou, como vocês já viram na outra apostila, a Pro só está reforçando uma das funções dos substantivos. O substantivo tem muitas funções e aqui a gente vai aprender uma delas, que é ser núcleo do sujeito, tá bom? Mas antes da gente saber qual é essa função núcleo do sujeito, a gente precisa saber o sujeito, tá? Então, quem é o sujeito? O sujeito é o elemento do qual a gente informa algo. Então, por exemplo, quando eu disse, o menino é bonito, quem é o sujeito dessa oração? É o menino, certo? Então, o menino é o sujeito. Façam sempre a perguntinha para o verbo. Nesse caso, o verbo é o é. Então, quem é bonito? Façam sempre essa pergunta e anote isso no caderno. Quem é bonito? Faça a pergunta para o verbo. Quem é bonito? O menino. Portanto, o menino é o sujeito.
Agora, como a gente sabe qual é o núcleo desse sujeito? O núcleo vai ser uma palavra só, tá bom? Nesse contexto aqui, é uma palavra e é um substantivo, tá bom? Sempre um substantivo. Então, vamos ver qual que é o núcleo? O sujeito é o menino. Qual é o núcleo dentro de o menino? Qual é a palavra mais importante dentro disso aqui? Dentro dessa formação, o menino. Qual é o mais importante? O ou menino? Parabéns para quem falou menino. Sim, menino é o núcleo do sujeito. Então, lembra que o núcleo é a palavra que dá significado, é a palavra mais importante dentro do sujeito. Então, você achou o sujeito, a palavra mais importante ali dentro do sujeito é o núcleo do sujeito. Tudo bem? O exemplo ficou aí na apostila e você vai fazer agora, então, as questões que estão relacionadas a isso. Então, a Pro fica por aqui. Essa é a explicação da primeira semana. Aguarde da segunda semana na segunda semana, tudo bem? Lembra de fazer as anotações, fazer as atividades até a letrinha E aí, que a Pro, né, só da primeira semana. Se você tiver dúvidas, pergunta no grupo para Pro e não esquece de marcar o nome da Pro. Você marca lá o arroba, procura o nome da Pro na listinha e para que eu possa ver mais rápido, tudo bem? Então é isso, um beijo da Pro e até mais!